Olá pessoal, eu sou o professor Roberto, da Escola Municipal José Maria Alckmin, aqui em Belo Horizonte, e eu estou passando aqui para deixar para vocês uma videoaula sobre o tema iluminismo, né? Antes da gente começar a nossa videoaula, eu queria pedir a ajuda de vocês, alunos do 8º ano, né, para poder divulgar a nossa sala virtual. Que criamos, né? É um novo canal de interação entre vocês e eu, né? Como professor de História do 8º ano. E a gente está pedindo para vocês divulgarem aí para os colegas de vocês que também são do 8º ano, né? Para que esse canal realmente ele possa emplacar, para que a gente possa fazer desse caminho, dessa alternativa que a gente está tentando, né, construir para chegar até vocês e passar o melhor, né, que a gente pode dar nesse momento de pandemia, de apreensão que a gente está vivendo. Então é o seguinte, eu sei que vocês se comunicam muito, né, através do WhatsApp, através do Facebook. Então, espalhe a notícia para quem ainda não está sabendo, para participar da nossa sala virtual do 8º ano. O aluno ele tem que criar um e-mail, né, lá no Google, no Gmail, né? E depois que ele criar esse Gmail, ele vai entrar na nossa sala virtual com um código. Esse código, pessoal, ele aparece aí no cabeçalho da nossa turma. Quando vocês entram dentro da sala, vocês vão ver que lá em cima tem um código, né? São letras minúsculas com um número. E aí vocês divulguem esse código para os seus colegas de 8º ano do Alckmin, para que a gente possa estar recebendo mais e mais e mais alunos, fazendo com que, de fato, a coisa ganhe o formato que a gente quer que ela ganhe, que é chegar até vocês dando uma aula assim, de qualidade, e que vocês possam usar essa sala para a gente poder interagir sobre os assuntos que a gente vai tratar. Beleza? Então é simples, cria um e-mail no Gmail, entra lá no Google Sala de Aula, clica no mais, acrescenta, que você vai participar de turma, né? Não vai criar uma turma, vai participar de uma turma, cria lá em participar de turma e digita o código que vocês vão passar para esses colegas aí, seja pelo WhatsApp, seja pelo Facebook. Às vezes o seu colega é um vizinho, liga para ele, bate no portão, né, e fala para ele dessa nossa sala, ok? Então, sem mais delongas, a gente vai falar aqui de iluminismo, né? O que foi o iluminismo? A gente vai falar dos porquês que estudar esse movimento é tão importante para a gente. Então, a própria palavra iluminismo, ela já quer dizer muito para a gente. Iluminismo faz a gente lembrar de uma outra palavra que é iluminar, né? Ou seja, levar à luz. Por que esse movimento tem um nome tão peculiar, né? O que eles queriam iluminar? Eles estão falando de quê? O que está sobre alguma escuridão e que precisa ser iluminado, né? Precisa do auxílio de luz. Então, para a gente começar a falar disso e entender essa luz que o movimento iluminista diz ser, eu preciso antes falar do conceito para vocês do que é o iluminismo, da onde que ele vem, quando que ele surgiu, né? Então, o iluminismo ele foi um movimento de ideias que se desenvolveu lá na Europa nos séculos 17 e 18 e que continua ainda influenciando o mundo atual. Muitas das ideias que foram produzidas lá na Europa do século 17, na Europa do século 18, essas ideias ainda continuam impactando a sociedade atual, né? E a imagem que está nessa tela aí agora, ela quer dizer muito para a gente, ela não está aí só para enfeitar, né? Para ilustrar o conceito do movimento. Na verdade, essas pessoas que se encontram nas telas são uma parte, um grupo social importante que existia na Europa, e que naquele momento ele vai começar a criticar a maneira como os países vinham sendo administrados sob uma influência de reis absolutos, que eu vou explicar depois o que quer dizer o absolutismo, né? E também sofrendo a interferência da Igreja Católica, tá? Então,
pelo jeito que eles se vestem, né, que a imagem aí é retratada, pelo ambiente, a gente já vê que essas pessoas, elas fazem parte de um grupo que tem grande poder aquisitivo. Então, quem que é a burguesia do século XVII, do século XVIII aí na Europa? Né? Além de grandes comerciantes, de banqueiros, por exemplo, nós temos também aí pessoas ligadas à área da medicina, então os médicos, à área da educação, como professores, né? A área do direito, então advogados. Então vamos dizer assim, é esse extrato da sociedade que tem um pouco mais de conhecimento e tem, muitas vezes, um alto poder aquisitivo. Então, esse extrato vai se reunir, esse extrato vai começar a buscar novas referências para explicar, né, muitas coisas que aconteciam e que tinham explicações anteriormente baseados num tipo de conhecimento que eles vão criticar, né? Então, o que a gente pode dizer desses iluministas, né? Eram pensadores. O movimento, então, iluminista é um movimento intelectual, um movimento que vai propor novas formas de produzir conhecimento. A imagem que está aparecendo agora, ela é inclinada a te mostrar isso, né? É um grupo de pensadores, de estudiosos. Olha o local onde eles estão aí, ó, dentro de uma biblioteca, ou dentro de talvez de um escritório desses pensadores aí, desses intelectuais que aparecem na imagem, e olha para vocês verem, enquanto tem um lendo, os outros parecem escutar e refletir no que ele está lendo, no que está sendo dito, né? Então essas pessoas, elas estavam inclinadas a perceber o mundo através de um novo tipo de conhecimento, um conhecimento crítico, né? E um conhecimento que vai bater de frente com o conhecimento já produzido daquela época, que, como eu já falei aqui, era um conhecimento pautado, né, em alicerces muito diferentes do que o conhecimento proposto pelo movimento iluminista. E que conhecimento é esse? O que ele propõe que esses intelectuais iluministas vão questionar, né? Esses iluministas, eles acabavam questionando o modo como a sociedade articulava a produção do conhecimento antes deles, né? Criticavam a maneira como era a relação das pessoas com o mundo e com a relação dessas próprias pessoas com a sociedade. Então, os iluministas, eles já não mais aceitavam o tipo de conhecimento produzido e que acabava pautando como as pessoas se relacionavam com o mundo que as cercavam, né? E que conhecimento é esse que existia e que passou a ser criticado pelos iluministas? Era o conhecimento construído, né, pelo modelo social que vinha lá do período da Idade Média, que era uma Idade Média que entrou para a Idade Moderna, que passou para a Idade Moderna, mas a configuração social era a nobreza e o clero dando as cartas, sendo que o rei, né, era o nobre mais importante. A imagem que a gente está vendo agora, ela retrata o extrato social, ou melhor, como a sociedade estava configurada no período medieval, onde a gente tem lá o rei no topo da pirâmide, né? Abaixo do rei nós temos o restante da nobreza e o clero. E na base da pirâmide nós temos o povo, que não aparece na imagem, né? Então, esse conhecimento criticado pelos iluministas era um conhecimento produzido através de quê? Através da autoridade e da tradição. Autoridade de quem? Autoridade tanto do rei, né, e da nobreza, quanto do clero. E essa tradição vinha do próprio clero, que formava o corpo da Igreja Católica, que influenciava a vida das pessoas ali, influenciou fortemente lá no período medieval e influenciou fortemente na Idade Moderna, né? Então, a gente pode perceber que esse tipo de conhecimento não era um conhecimento pautado na razão, não era um conhecimento científico.
esse conhecimento, ele tinha como base, o conhecimento criticado pelos iluministas naquele momento, ele tinha uma base sendo a autoridade e a tradição, e não uma base científica. Esse era a crítica maior dos iluministas, né? Como explicar tudo que acontece ao nosso redor sem se basear na razão e simplesmente se baseando naquilo que é dito por alguém que exerce poder extremo sobre as outras pessoas ou na tradição. Como é que eu posso explicar isso melhor para que vocês entendam? Prestem atenção numa coisa. O que a gente pode chamar de tradição? Tradição são modos de comportamento que vão se perpetuando com o tempo. Então, veja bem, de repente, a tradição poderia ser usada para explicar fenômenos naturais, como o amanhecer e o anoitecer, né? Então, por que anoitece e por que amanhece? Estou dando um exemplo, tá? Estou dando um exemplo aqui, tá, gente? Por que amanhece e por que anoitece? Muitos poderiam utilizar do conhecimento pautado nos ensinamentos religiosos, na tradição, como sendo a vontade de Deus. Os iluministas não se contentavam com esse tipo de respostas. Eles queriam ir atrás e a melhor maneira para se explicar tal fenômeno na visão iluminista era o quê? Era estudar os fenômenos naturais, era entender como esses fenômenos naturais ocorriam para poder explicar, por exemplo, o anoitecer e o amanhecer. Ok? E autoridade aí no sentido de o rei mandar, né? Do rei exercer muita influência sobre a sociedade e a vontade dele é que sempre acabava prevalecendo. Então, os iluministas não concordavam com esse tipo de conhecimento pautado na autoridade e na tradição. Bom, a imagem seguinte, ela mostra também, mais uma vez, sobre essa questão da tradição e da autoridade, né? Então, analisando a imagem aí, nós temos aí 3 papas. Eu posso afirmar para vocês que são papas por eles estarem aí utilizando a coroa papal, né? A indumentária deles aqui também, ela caracteriza isso para mim. E esses papas, eles estão ali numa espécie de conferência. E olha quem que eles estão consultando, olha a base, olha a fonte de conhecimento desses papas. Eles estão consultando a sabedoria. Olha aqui para vocês verem, a sabedoria, onde eu estou passando aqui o meu mouse, ela é representada por um senhor idoso, de barbas longas e branca. Ou seja, um senhor que viveu muito, alguém com muita idade, por isso que ele é sábio. E esse senhor, a sabedoria, ela consulta uma outra fonte, que é um livro, e que não é qualquer livro. Esse livro, no caso, nada mais é que a representação das escrituras sagradas, a Bíblia. Então, esse conhecimento tradicional, a base dele é a religião. E é isso que os iluministas eles vão criticar. Então, a junção de tradição com autoridade, que é essa autoridade real, essa autoridade do rei, essa autoridade da própria igreja católica, vai acabar produzindo o quê? Vai acabar produzindo a ignorância. Então, para os iluministas, o conhecimento baseado na tradição mais a autoridade, ela acabava produzindo a ignorância da sociedade. E é isso que o movimento iluminista vai tentar combater. Bom, então qual que é a base, já que a base do conhecimento tradicional e autoritário, qual que seria então a base do conhecimento produzido pelos iluministas? Né? A razão. Os iluministas propunham a busca de um novo conhecimento baseado na razão, ou seja, entender como as coisas são, entender como elas funcionam, por que elas funcionam desse jeito, né? Procurar entender por que elas funcionam daquele jeito, para a partir de então eu produzir um conhecimento que vai ser um conhecimento pautado na razão, um conhecimento racional. Então era essa a proposta dos iluministas. Esses mesmos iluministas, eles acreditavam que a razão, ela conduzia os seres humanos ao processo
ao progresso, deixando a escuridão da ignorância, tendo como consequência, então, uma sociedade o quê? Esclarecida. Então, essa era a proposta iluminista. Tá? É conduzir os seres humanos ao progresso através de um conhecimento racional, científico. E esse conhecimento sendo produzido, ele, consequentemente, levaria a sociedade cada vez mais, né, a um patamar de esclarecimento que ela não tinha, porque antes ela estava, na visão iluminista, mergulhada na escuridão produzido pela ignorância, que era resultado de um conhecimento de base tradicional e também de base autoritária, né? Bom, e esses iluministas acreditavam em quê? Quer dizer, então, que o fato deles criticarem a Igreja Católica, eles não acreditavam em Deus? Não, a maioria acreditava em Deus. Eles acreditavam em Deus como o grande arquiteto do universo. Só que eles também acreditavam em leis naturais, que as coisas são estruturadas por leis naturais. Então, para que eu produza um conhecimento pautado na razão, um conhecimento científico, eu deveria inicialmente, como iluminista, como estudioso, eu deveria entender, eu deveria descobrir quais são essas leis naturais e entender essas leis naturais. Então, daí essa imagem que aparece agora para vocês, de um iluminista lá do século XVII, de um iluminista lá do século XVIII, dentro de um ambiente o quê? Que nos faz lembrar um laboratório, que é justamente a busca por fazer testes, por testar de maneira exaustiva, baseado em alguma hipótese, para ver se essa hipótese é comprovada através de testes, né? E isso nada mais é que o quê? Que um preceito científico. Então, os iluministas traziam consigo a necessidade de conhecer as leis naturais. E para isso acontecer, teria que haver uma dedicação e uma importância grandiosa dada ao desenvolvimento das ciências. Então, o iluminista nada mais é que um cientista ansioso por produzir conhecimento pautado, como eu havia dito antes, né, na razão, conhecimento racional, que vai acabar, né, se confrontando com o tipo de conhecimento que marcava a sociedade daquela época. Como a gente já sabe, o conhecimento anterior era um conhecimento autoritário, né, e baseado também na tradição. Consequentemente, os iluministas eles vão se opor ao antigo regime, tá? Então, de um lado, nós vamos ter os ideais iluministas, e esses ideais vão entrar em choque, né, com a proposta, com a maneira de governar, com a maneira de administrar a sociedade naquele momento. E para a gente entender isso melhor, a gente precisa entender o que é esse antigo regime, né? O que é o antigo regime? O antigo regime era uma maneira de governar, né, lá na Europa moderna, do período moderno, onde as monarquias absolutistas tinham o rei, né, como aquele ser soberano, né, aquele que tinha mais razão do que o resto. A vontade dele é que prevalecia. Então nós temos lá monarquias absolutistas em que o rei, a nobreza, né, e o próprio clero, eles iam acumulando poder e privilégio. E também onde as pessoas elas eram proibidas de dizer o que pensavam, porque, consequentemente, essas pessoas aí, elas poderiam, no caso, o pensamento delas entrar em choque com o que o rei queria ou o que o clero também desejava. Então, consequentemente, essas pessoas acabavam sendo prejudicadas, perseguidas, presas e, se fosse da vontade do rei, até mortas. Então, a sociedade do antigo regime, a gente pode ver como é a configuração dela se a gente analisar aqui essa pirâmide que aparece aí no seu lado esquerdo, onde nós temos o rei absoluto, né, lá em cima. E por que ele é absoluto, gente? Porque a vontade dele é que prevalece, tá?
É ele que comanda a economia, é ele quem comanda a justiça, é a vontade dele. E logo abaixo dele a gente tem uma nobreza, que não é mais aquela nobreza guerreira do passado medieval, né, que ia para as batalhas, que tinha a missão de proteger, né, o restante da sociedade. Não, não é essa nobreza mais, é uma nobreza agora que atua na administração do Estado. Ela ocupa cargos públicos, tá? E embaixo, lá na base da pirâmide, nós temos o quê? Trabalhadores livres, nós temos artesãos, nós temos os desempregados, mas nós também temos quem? A burguesia. Não aparece o nome dela aí, mas a gente tem também a burguesia. E aí vocês podem falar assim comigo: professor, você me falou lá que a burguesia, na maioria das vezes, ou melhor, sempre, não é na maioria das vezes, a burguesia ela era formada por pessoas com um poder aquisitivo, né, bem robusto, e essas pessoas, então, elas influenciavam nas decisões do governo? Não. E é exatamente isso que vai começar a incomodar. Tá? É exatamente por isso que a burguesia vai começar a querer entrar em choque com quem comandava a sociedade. No caso, o rei, a nobreza e o clero. Ela entendia que pelo poder aquisitivo que tinha, ela tinha que ter mais participação nas decisões políticas. Tá? E ela vai, obviamente, usar do movimento iluminista para tentar ter essa visibilidade, essa opinião, essa necessidade de participação dela na sociedade, né? Que isso fosse visto por quem comandava a sociedade e a deixasse a participar. Né? Mas isso é assunto para mais adiante. Né? Nós vamos estudar depois lá as revoluções burguesas. Mas vamos focar no iluminismo, não vamos fugir dele, não. Pessoal, então eu vou explicar para vocês agora o antigo regime com relação, né, a essa imagem que está aí na sua tela. Essa imagem vai ajudar a gente a entender aqui os personagens que compõem esse quadro do antigo regime. Então o texto diz que as monarquias absolutistas em que o rei... Quem que é o rei nessa figura, né? Então vamos ver aqui quem é o rei e qual é a postura desse rei. Né? Então o rei está aqui. Percebam que o rei ele carrega em suas mãos um chicote, né, com o qual ele bate no corpo que está abaixo dele, onde ele está montado. Então é a vontade do rei, é a mão forte, a mão pesada do rei. A nobreza. Então a gente vai pegar a nobreza aqui. Aqui é a nobreza. Opa, aí. E o clero. O clero que está aqui sendo representado pelo Papa. Ok? Então, esses três grupos, eles acumulavam poder. Os três aí, vou até trocar aqui a tinta, eles acumulavam poder, e não só poder, mas privilégios, tá? Então esses três aqui acumulavam poder e privilégio. Vou trocar a cor aqui mais uma vez, porque agora eu quero que vocês percebam. Vamos colocar aqui vamos ver se é amarelo, vamos ver se é azul aqui, ó. A última parte do texto diz o seguinte: e as pessoas eram proibidas de dizer o que pensavam. Bom, o que representa esse fato das pessoas não poderem dizer, serem proibidas de dizer o que elas pensavam? Então eu vou circular aqui a parte do texto e vou relacionar as correntes que simbolizam a falta
de liberdade. E não é só isso, né? Vou trocar aqui de novo a cor, porque não tem mais uma coisa que eu quero chamar a atenção aí de vocês, que é o fato da representação do povo aqui, que é esse corpo cansado e surrado, está de olhos vendados. O que significa isso? Isso representa, na verdade, a ignorância dessa sociedade, que era orientada, que era conduzida através daquele conhecimento criticado pelos iluministas, que era um conhecimento baseado na tradição da Igreja Católica e na autoridade do rei. Então, eu acho que esse desenho ele mostra para a gente de modo bem fácil de entender os personagens aí que compõem o antigo regime, tal qual no seu, vamos dizer assim, no seu quadrado, né? Então, era exatamente por esses fatos, que os iluministas criticavam o antigo regime, principalmente pela falta de liberdade de expressão, ok? A outra imagem que eu coloco agora é uma charge e que diz o seguinte: você é livre para se expressar desde que eu concorde. Era exatamente esta filosofia do antigo regime em relação à liberdade de pensamento. Então, como que o iluminismo ele poderia prosperar em uma sociedade em que as pessoas não podiam expressar o que elas pensavam, né? Colocar para fora o que elas sentiam da sociedade, como que elas pensavam a respeito da sociedade, como que elas podiam serem livres para criticar determinadas ações daqueles que governavam, né? Como que elas podiam ser livres para questionar o conhecimento produzido por essa base, né? Que produzia esse conhecimento aí do período moderno, que era um conhecimento autoritário e tradicional. Então é exatamente por isso que o iluminismo ele vai acabar criticando. Bom, e aí eu vou falar de uma obra importante produzida pelos iluministas, que é a Enciclopédia, que é um conjunto de livros, né? São 35 volumes, são 35 livros produzidos, e a intenção era o quê? Era publicar tudo que havia sido de mais relevante produzido pelos iluministas, né? Pelo conhecimento iluminista, e colocar isso à disposição da sociedade. Então, a partir de 1751, foi publicada na França uma obra chamada Enciclopédia, que era composta de 35 volumes. E, como eu falei, a ideia dessa obra é reunir nela todo o conhecimento, né, assim, relevante até então produzido, e, ao mesmo tempo, divulgar essa enciclopédia para várias pessoas, para a sociedade de um modo geral. Bom, quem que organiza essa produção? Os organizadores são o filósofo Diderot e o matemático Jean d'Alembert. São os dois que vão organizar esse conhecimento. Bom, essa obra, obviamente, era uma obra que ia contra, como a gente já falou aqui, o conhecimento defendido pela igreja e pelo rei, né? E, claro, pela nobreza. Aquele conhecimento tradicional, aquele conhecimento autoritário. Então, pela obra fazer várias críticas aos reis absolutistas e à igreja, essa obra, então, chegou a ser proibida na França. A obra não pôde mais circular. E aí, com essa medida, né, o rei, a nobreza e o clero imaginavam que isso ia se perder e esse problema seria resolvido. Mas, pelo contrário, mesmo com a obra proibida, as pessoas continuaram tendo acesso às ideias que foram produzidas e divulgadas através dessa obra. Como?
Como que, mesmo proibida, ela continuou circulando entre as pessoas? E aí a gente responde essa pergunta com esse pequeno texto aí, ó. As ideias dos pensadores iluministas se espalharam por cidades de reinos distantes, graças ao trabalho de pessoas comuns que ganhavam dinheiro simplificando e resumindo essas ideias em panfletos e jornais proibidos. Muitos autores desses materiais de divulgação eram bons oradores, ou seja, falavam bem e expunham as ideias em praça pública, bares e cafés. Eles não conseguiram fama e nem ficaram para a posteridade, como Voltaire, Montesquieu e Rousseau, mas contribuíram muito para a divulgação das novas ideias. Daí serem apelidados pelo historiador Robert Darnton de Rousseaus da Sarjeta. Então, explicando esse texto, a obra não podia mais circular, mas as pessoas que tinham acesso simplificavam essas ideias, pegavam aquilo que eles achavam de mais importante e divulgavam em praça pública, em bares e em cafés. Né? Claro que com muito cuidado, de maneira muito cuidadosa, porque era algo que estava na clandestinidade. Então, dessa forma, as ideias iluministas elas começaram a circular entre a população mais pobre, inclusive. Né? Então, olha um exemplo aí de um bar ou de um café. Aqui no fundo, ó, da imagem, a gente tem um desses oradores, ó. Deixa eu voltar aqui para o meu ponteiro. Ó, aqui no fundo, ó, eu tenho um orador que fala para quem está aqui, ó, tomando sua bebida, comendo alguma coisa, né? E aqui ele vai falando, vai expondo as ideias, vai expondo esse conhecimento iluminista. E aí eu tenho mais um texto. As ideias iluministas foram divulgadas nas ruas, nas praças, em cafés e não apenas nos salões dos nobres ou nas residências de burgueses enriquecidos. Diferentemente do que mostra a gravura, esta que eu apresentei para vocês anteriormente, né? Esta aqui. Diferente do que essa gravura mostra, o público que frequentava esses lugares era de diversas origens sociais, ou seja, tínhamos gente pobre ali, com grande número de trabalhadores pobres e excluídos da sociedade. Então é aí que essas ideias vão ganhar fôlego, é aí que essas ideias vão encontrar terreno fértil, porque quem está na pior, ele se agarra à esperança, né, de ideias que falam para ele que a vida pode ser melhor e que o fato dele estar naquela situação é devido ao governo, né, a um governo autoritário, a um governo que não era justo com a maioria. Então essas ideias, por isso elas causavam temor nos reis absolutistas e também na própria Igreja Católica e na nobreza de forma geral, porque eles estavam sendo o quê? Contestados. As ideias contestavam a atitude desses grupos. Para a gente refletir mais um pouquinho, né, o texto a seguir, desse mesmo historiador lá dos Estados Unidos, Robert Darnton, é sobre a enciclopédia criada pelos iluministas franceses. Então vamos ler aqui com atenção. É importante salientar um fato fundamental que se tornou evidente para as autoridades francesas, tão logo o primeiro volume da primeira edição chegou às mãos dos assinantes. A obra era perigosa. E por que essa obra é perigosa, gente? A gente acabou de ver ali agora. Ela circulava no meio daquelas pessoas que não estavam sendo contempladas pela administração do antigo regime. A grande maioria do povo era miserável, né? Era um povo pobre. Então, essa obra contestava a autoridade do rei, contestava a autoridade da própria Igreja Católica, contestava a autoridade da nobreza, né? Expunha a causa, o motivo pelo qual tanta gente vivia com tão pouco. Então, essa obra era perigosa porque ela inflamava as massas. Ela como é que eu posso dizer? Ela estimulava as pessoas a sair de dentro da caixinha, a pensar, a pôr para fora o que elas pensavam.
Não se tratava meramente de uma coleção em ordem alfabética de informações a respeito de tudo. A obra registrava o conhecimento segundo os princípios filosóficos expostos por D'Alembert no discurso preliminar. Embora reconhecesse formalmente a autoridade da Igreja, D'Alembert deixava claro que o conhecimento provinha dos sentidos e não de Roma ou da revelação. A revelação aí, gente, é o livro sagrado, é a Bíblia. O grande agente ordenador era a razão. Conhecimento científico, gente, olha lá, razão. Quem ordenava o conhecimento tinha que ser a razão. Isso na visão do D'Alembert, um dos caras lá que ajudou a organizar a enciclopédia. Que combinava as informações dos sentidos, trabalhando com as faculdades irmãs, memória e imaginação. Assim, tudo o que o homem conhecia derivava do mundo que o cercava e do funcionamento de sua própria mente. Olha que texto bacana. Então era por isso que o rei, que a nobreza e que o clero, de maneira geral, via essa obra como uma obra perigosa, porque ela contestava a autoridade desses que tinham o poder nas mãos. E agora a gente vai falar um pouquinho do iluminismo na economia. Os iluministas criticavam também o mercantilismo e a sua principal característica era a intervenção do governo na economia. Então eles não queriam isso, né? Adam Smith, ele afirmou com base em pesquisas que só o trabalho cria riqueza. Portanto, para ele, para o Adam Smith, a única fonte de riqueza era o trabalho. Essa nova visão iluminista acerca da economia defendia a livre concorrência e o livre comércio entre as nações. Ou seja, não poderia haver interferência do rei nos assuntos econômicos. E, claro, essa ideia ela foi muito bem recebida pela burguesia da Inglaterra, que já estava no seu início, né? Já estava ali no momento da Revolução Industrial. Pessoal, eu vou ficando por aqui, né, com a nossa videoaula. E na próxima eu vou trazer mais coisas, a gente vai falar mais do iluminismo. E só lembrando, divulguem a nossa sala virtual aí, ok? Divulguem aí através do WhatsApp, através do Facebook, dá uma ligada para o colega que ainda não está sabendo da notícia e informa para ele, ok? Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Saúde e paz para todos.